Como funciona uma usina hidrelétrica? A água do rio é represada por barragens. Elas controlam o nível da represa. Se chover muito, as comportas se abrem e dão vazão ao excesso de água. A água represada entra com grande pressão em um aqueduto e segue em direção às turbinas, que são as responsáveis pela geração de energia. A turbina é formada por pás. A água passa e gira essas pás que, presas em um eixo, acionam o gerador da usina, transformando energia mecânica em energia elétrica. O transformador aumenta a tensão da energia, permitindo que ela viaje pelos fios e chegue até as casas, prédios, escolas, lojas. Essa explicação saiu de um vídeo institucional da Eletrobras, a Centrais Elétricas Brasileiras, uma sociedade de economia mista que coordena todas as empresas do setor elétrico no país. Esse conteúdo é exatamente o primeiro resultado que aparece no YouTube quando você digita no campo de pesquisa os termos que eu comentei na abertura do programa. Entender o funcionamento de uma usina hidrelétrica é o primeiro passo desse episódio, dedicado aos 70 anos da usina hidrelétrica Salto Grande, em Americana, que faz aniversário nesta terça-feira, 19 de novembro. Eu sou o Bruno Moreira e esse é o Além da Capa. Por necessidade de energia na região, podemos considerar Americana, Santa Bárbara, Piracicaba, Sumaré, Nova Odessa, que estava começando, pertencia à Americana, Campinas e Cosmópolis. Então, já na época, em 1940, a Companhia Paulista de Força de Luz já pertencia a um grupo americano, o Grupo Anforp. Projetou, na queda do Salto Grande, uma usina de 30 mil kWh, onde eu, particularmente, posso afirmar para você que era uma das maiores obras de energia elétrica do país na época. Esse que acabamos de ouvir é o Douglas Guzzo. Aos 82 anos, ele atualmente é o diretor do Hospital São Francisco, aqui em Americana. Mas, além disso, carrega uma carreira de 35 anos na CPFL, concessionária responsável pela distribuição da energia elétrica às cidades da região do Paulo Têxtil e a outras centenas do interior paulista. Nós vamos ouvi-lo várias vezes durante o episódio. Passando por vários cargos na empresa durante todo esse período, ele oferece um rico conhecimento sobre a história da usina. Quem entrevistou o Douglas Guzzo fez a apuração e escreveu essa reportagem, publicada pelo Liberal neste fim de semana, é a repórter Marina Zanac, com quem eu converso nessa edição. De antemão, a gente avisa que qualquer ruído em meio a esse papo tá na conta da chuva, que caiu forte na noite de quinta-feira, dia 14, enquanto a gente gravava na redação. Uma ótima ironia diante do assunto desse programa. Tudo bem, Marina? Tudo bem, e você? Tudo bem. Marina, achei um assunto grandioso para a gente tratar aqui nesse podcast, até pelo tamanho da construção física da Exato. pequena hidrelétrica de Salto Grande. Acho que esse, se não me engano, o termo exato que é utilizado pela CPFL para se referir a esse espaço, né? A usina de Americana. E muita gente em Americana, eu tenho uma impressão, não tenho como comprovar isso, que talvez não saiba da existência desse equipamento, de como ele funciona, da grandiosidade dele. Acho que a sua reportagem ajuda a mostrar um pouco de como essa obra foi erguida em um momento que tudo era mato. Acho que é a expressão que melhor funciona e virou esse colosso de concreto, a barragem no caso, e o funcionamento por meio da usina, não é? Exato. E sim, ela é chamada de pequena, mas na época em que ela foi construída, ela era uma das maiores do Brasil. Então foi um projeto bem grandioso e bastante ambicioso, principalmente se você pensar que, enfim, o projeto foi idealizado aí pela CPFL em 1940
e levou aí 9 anos até ser concluído. E durante esses 9 anos, na década de 40, era muito escasso aí os recursos que você tinha para conseguir montar uma barragem daquele tamanho. Então, foi muito trabalho braçal mesmo que foi necessário para conseguir construir, de fato, aí a barragem e a usina. É uma obra que o Douglas Guzzo mencionou na entrevista para você, que levou um grande tempo para ser realmente concluída e ser dada como concluída. Ele usa a expressão através do tempo para se referir a como a obra foi desenvolvida, por tudo isso que a gente já introduziu, a necessidade do trabalho braçal, com os cálculos manuais para que a parte de engenharia pudesse ser concebida. E também ele usa a expressão, se eu não me engano, formigueiro, para se referir e lembrar de como as pessoas se aglutinavam em torno da obra, as pessoas mobilizadas para que trabalhassem nesse local, não é? Exato. Essa expressão, né, um formigueiro, ele faz referência a obras que ele viu serem construídas. Isso anos depois, né? Ele entrou na CPFL na década de 50 já. E ele via que já tinha um formigueiro quando se ia construir uma usina. E ele falou, nessa conversa, ele parou para imaginar como foi, né, antes disso, com menos recursos ainda. E ele aposta em milhares de pessoas atuando nessa obra. Você foi na barragem, não foi? Concreto. Tinha usinagem de concreto naquela época? Tinha concreto frio na época que constrói hoje? Como fizeram? Amassado na mão, meu bem. Carregado em carrinhos. Carrinhos que você conhece, mas que você não conhecia. Era roda de ferro. E imagina o esforço braçal, certo? O uso da mão de obra humana. E se você verificar nessa mesma, atrás desse prédio que existe até hoje, logo acima os americanos construíram uma colônia para abrigar os técnicos e os engenheiros, que quando terminou a obra, doou aos Miller Carioba, que hoje é o Zanaga. Então, essa usina foi construída através do tempo. Eu não tenho dados específicos na mão, mas foi projeto de 1940 e construção 41, 42, 43, 44. Demandou anos. Não tinha MUNC, não tinha nada. É só você fazer uma retrospectiva e ver o que tinha naquela época. Carrinho de mão, concreto transportado, os andaimes. Essa barragem é fantasticamente linda você olhar. Acho que uma coisa interessante que você comentou é sobre as pessoas não têm noção muita gente nem conhece, nem sabe que a usina existe e muito menos tem noção da importância histórica da usina para o desenvolvimento de Americana, principalmente dessa identidade enquanto princesa tecelã, né, como polo têxtil aqui da região. A indústria do ramo têxtil lá no começo demandava muito a energia elétrica e a entrega não era muito facilitada. A usina, ela deu um salto de acesso à energia elétrica para que essas empresas, além dos contatos residenciais, pudessem desenvolver esse título que a Americana ao longo do tempo conquistou, não é? Exato. E se a gente retroceder até antes do início da usina, né, da construção dessa usina que temos hoje, o primeiro ponto de geração de energia elétrica aqui em Americana foi feito para atender a tecelagem de Carioba, lá em 1875. Então, assim, essa identidade de indústria têxtil está intimamente ligada com o início da eletricidade aqui em Americana. Para a época em que ela foi entregue, a de Americana representou, para quem estava aqui no entorno, o maior salto do mundo em termos de entrega de energia, né? Sim, e passou naquele momento de 2.500 para 30 mil. Isso falando em outra grandeza, em quilowatt-hora, não megawatt, que é um pouco confuso todas essas grandezas. Bom, basicamente o K significa quilo, ou seja, 1000. O W significa watt, ou seja, uma unidade de potência. No quilowatt-hora, você tem o H, que significa, obviamente, hora, ou seja, uma unidade de tempo. Bom, quilowatt, ou kW, quer dizer 1000 watts, uma unidade de potência. Ou seja, você pode ter uma carga que consome
1 kW, você pode ter um gerador que produz 1 kW. Realmente um salto absurdo de disponibilidade de eletricidade, que aí possibilitou, enfim, um monte de indústria e, por sua vez, desenvolvimento tecnológico. E aí você também estimular no consumidor uma demanda para consumir toda aquela energia e também todos aqueles produtos que estavam sendo inventados para utilizar a energia elétrica. 30 mil kWh. Então, é claro que não foi colocado os 3 juntos, colocaram 2 geradores e veio um terceiro posteriormente. Puxa, interligava com linhas para alimentar Piracicaba, interligava com o interior de São Paulo. Nessa época, a CPFL entendeu que tinha um crescimento muito grande, ela tinha que tomar providência na construção de usinas, construir usinas em Marimbondo, em São Joaquim da Barra, no Rio, em Brotas, pequenas usinas onde eu nasci. Então surgiu o quê? Mercado consumidor. Junto com essa usina em construção, aumento do mercado consumidor, que é a expansão do setor industrial, e consequentemente o surgimento de novas tecnologias. Porque antes era só lâmpada dentro de casa. Hoje você tem o quê? Lavadeira, você tem fogão elétrico, você tem aquecedor, você tem ferro, você tem televisor, você tem ar-condicionado, você tem ventilador, todos os equipamentos eletrônicos que tem na sua casa. Então, a expansão de energia elétrica veio dar exatamente a oportunidade de você crescer em termos de tecnologia. Eu achei curiosa também a passagem sobre as pessoas que moravam em vilas no entorno da usina. Inclusive, uma fonte com quem você conversou viveu nesses espaços e hoje trabalha justamente cuidando da usina aqui de Americana. Eu conversei com o Michel Semensato, ele é supervisor de 7 usinas. E dessas 7 usinas, em 2 ele morou durante a infância. Ele basicamente nasceu nas usinas, né? Eu fui tentar entender um pouco mais sobre o que eram essas vilas de funcionários, por que tinha essas vilas. E basicamente você precisava ter funcionários ali o tempo todo, 24 horas à disposição, porque eram necessários ajustes de aumento, diminuição de consumo, precisar aumentar a geração, diminuir o tempo todo. Então você precisava ter pessoas muito próximas para poderem fazer esses ajustes 2, 3 horas da madrugada, assim. Então era por isso que se justificava a presença das famílias dos funcionários dentro das usinas. Vou contar a minha história. Meu pai é da CPFL desde 76, saiu ano passado, né, no começo do ano passado. Então assim, ele trabalhou numa usina também que é de 1912. Eu sou nascido lá nessa usina em 79. E desde então, assim, a minha infância, a minha juventude toda foi dentro da instalação mesmo da CPFL. Numa da região aqui do lado de Campinas, depois a gente foi lá para Macatuba, e depois voltamos para Pedreira. E sempre morando nessas vilinhas mesmo, né? Sempre com os funcionários mesmo até nos anos 2000, né? Que é onde começou a vir a modernização. E aí muitos foram aposentando, alguns readequando, outros foram para uma outra área. Mas assim, a minha juventude, minha infância toda foi dentro dessas vilinhas aqui, né? E como que era o clima, o ambiente? Vamos dizer assim, tinha pessoas muito boas, né? A relação, né, dos funcionários ou até mesmo da vizinhança. Nós, como crianças, na época, tinha várias atividades que hoje, se falar assim, eu colocaria meu filho aqui, seria bem difícil, né? Mas se tivesse todo mundo, seria uma nova era, na verdade, né? Hoje a gente não tinha nem celular, não tinha nada. Videogame era muito difícil. Então as brincadeiras eram tudo na rua mesmo, né? Então é difícil falar que o pessoal ficava dentro de casa. O pessoal se reunia. Aqui foi uma das usinas que, assim, era anfitriã de final de ano. Vinha todo mundo se reunir aqui. E hoje existe uma automação, aliás, desde 2001, não só de hoje, né? É algo que está perto dos 20 anos, o período que foi marcado pela mudança da operação, que hoje não é feita nem aqui em Americana, é à distância a operação da usina, não é? Exato, e mudou tudo, né? Acho que uma das coisas que dá pra gente destacar é o fato de não ser mais feito esse controle manual.
O Michel, o supervisor, ele até fez aí uma analogia. É como se antes da automatização, para saber uma temperatura, o funcionário precisasse colocar a mão no equipamento. Hoje ele consegue ter a temperatura precisa por meio de um computador. Ele fez essa analogia, eu acho que dá para a gente entender bastante bem. Outra mudança que a automação lá de 2001 acarretou é que a energia elétrica que é gerada aqui em Americana não necessariamente vai ser consumida aqui. O ponto dela é aqui, mas ela acaba sendo interligada dentro de um sistema. Então, a energia que a gente consome aqui em Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, aqui na região, ela faz parte de um sistema nacional, né? Interligado aqui com a usina, mas não necessariamente vinda dali. Ela contribui para o bolo, não é? Exatamente. Mas ela não fica circulando por aqui. Americana ou por cidades que estão ao lado dela. Exato. Mas ela faz parte de um plano futuro de investimentos, inclusive um futuro breve, né? No ano que vem já existe um plano para que ela ganhe uma nova atenção da CPFL por meio de recursos aplicados em um plano que é voltado às pequenas hidrelétricas. A ideia é que todo o processo de comando seja autônomo. Ao invés de ser feito por uma pessoa que está lá nessa central que concentra as hidrelétricas, a proposta da CPFL, por meio desse projeto, é que a própria usina consiga fazer isso de forma autônoma e automatizada. Ela mesma consiga se autorregular, digamos assim. Maravilha, Marina. Muito bom papo com você. Obrigado, viu? Até mais. Uma enxurrada de lama fez o Brasil inteiro relembrar hoje a tragédia ambiental e humana registrada há pouco mais de 38 meses em Minas Gerais. De novo em Minas Gerais. De novo pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração da Vale, que acabou provocando o transbordamento de outras 2 barragens. A hidrelétrica no interior de São Paulo, que recebeu a classificação de alto risco no relatório anual da Agência Nacional de Águas, é monitorada de perto pelas prefeituras de 3 cidades: Americana, Limeira e Piracicaba. A empresa que gerencia a barragem diz que já fez os reparos necessários e que a represa hoje é segura. O rompimento de uma barragem de rejeito de minérios em Brumadinho, Minas Gerais, em 25 de janeiro deste ano, jogou luz sobre todo tipo de barragem existente no país. Em novembro de 2018, a Agência Nacional de Águas incluiu a usina de Americana no relatório sobre segurança de barragens e risco para moradores do entorno, porque pessoas próximas ao local poderiam ser atingidas em caso de rompimento. O relatório destacou, porém, que a barragem está em ótimo estado e não provoca risco. Esse posicionamento foi confirmado em fevereiro pelo diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Peptoni, em entrevista à TV Bandeirantes. Diante da fiscalização em loco, ela recebeu foi elevada à categoria de risco por ter problema na sua estrutura. Exigiu-se, então, do empreendedor o reparo das estruturas extravasoras. Tivemos até em 2018, tanto em agosto como agora em dezembro recente, fisicamente nessa usina, já atestando os reparos que foram feitos diante da fiscalização que foi realizada lá em 2016. Em setembro deste ano, uma simulação de rompimento da barragem de Americana reuniu cerca de 240 agentes públicos. Sirenes ecoaram em 12 pontos de encontro e salvamento. O objetivo do exercício foi treinar tanto a população para emergências, quanto os órgãos que prestam socorro para atendimento imediato nesses casos. No dia 19 daquele mês, em entrevista ao Liberal no Ar, programa das rádios FM Gold e Você AM, aqui do Grupo Liberal, a capitão Cíntia Oliveira, da Divisão de Prevenção da Defesa Civil do Estado, comentou como foi essa atenção voltada às barragens depois do caso de Brumadinho. Agora, capitão, a gente pode relacionar, ainda que as estruturas e toda a organização seja diferente de uma barragem de rejeito de minérios para uma barragem hidrelétrica, uma reação aos cuidados que foram acionados após o acidente desse ano em Brumadinho. Houve algum risco de temores da população sobre a localização da barragem aqui de Americana ser próxima da área urbana. É dentro desse contexto que esse trabalho de prevenção vai ser feito pela Defesa Civil do Estado. A gente pode fazer essa relação ou não?
O assunto ele ficou bastante vigente, é claro, depois do incidente em Brumadinho. O que a gente tem que ter em mente, como você mesmo disse, uma barragem de mineração é diferente, os procedimentos são diferentes de uma barragem para geração de energia elétrica. O que a gente tem que ter em mente a barragem Americana, ela é uma barragem segura, ela cumpre, o empreendedor cumpre todas as exigências legais da Agência Nacional de Energia Elétrica, a barragem está operando nas condições normais. Mas esse tipo de ação ela é extremamente importante para que a gente haja preventivamente. Uma barragem nunca tem risco zero. A partir do momento que ela existe, ela representa algum risco. E se ela representa algum risco, a população que está jusante, os municípios que estão ajusantes, os órgãos de emergência, os órgãos de resposta, os órgãos de proteção e defesa civil, precisam ser treinados caso ocorra algum incidente e que essa sinergia entre o empreendedor e o poder público local, ela exista constantemente para que a população possa ser ajudada com antecedência. Mas eu vou contar algo importante para você, aí que você tem que ter a malícia para jogar para o pessoal. Hoje, esse equipamento, todos os equipamentos, funcionam rigorosamente controlada pela sua frequência. Todos são interligados. Mas no passado não. Cada um tem a sua ilhazinha. Então, essa usina de Americana era importantíssima para controlar exatamente a perfeição do fornecimento de energia elétrica. Se caísse a tensão, gerava mais quilowatt-hora. Se caísse a voltagem. Se subia a voltagem, aumentava a quilowatt-hora. Abaixava, era controlado. Então, ela teve um papel fantástico no controle por muitos anos da carga e da frequência na nossa vida. Esse foi o Além da Capa, podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhum episódio. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Lembrando que segunda que vem sempre tem mais.